Hoje eu me propus a responder uma pergunta que é muito comum, não importa a idade, tá? Eu sei que eu não tenho noção do teu contexto ou da tua idade aí do outro lado agora, mas eu vou te dar um parâmetro para ser capaz de responder a essa pergunta. Se é tarde demais para começar a advogar ou para ingressar em outra área, qual é a área mais adequada, aonde tu vai te adaptar mais e aonde tu vai ter mais rendimento. Então, por conta disso, por conta dessa ser uma pergunta frequente e a gente atender aí, já ter alunos que advogam há 11 anos, 10, 5, outras pessoas que ainda nem começaram a advogar de forma autônoma e querem conseguir alcançar essa meta profissional. Então, para responder essa pergunta dessa margem, eu vou dar os parâmetros que eu acredito que são mais importantes e que foram fundamentais para mim para escolher a advocacia trabalhista. Como eu já disse, a gente fala isso no evento do estágio trabalhista, eu declaro isso. Não era a minha primeira matéria, não era a matéria que eu mais amava, mas era a matéria que preencheu quando eu fui analisar os valores que eu tinha dentro de mim. Eu vou falar um pouco mais disso, abrir essa parte aí para vocês, mais pessoal, vou colocar nesse vídeo. Mas as duas primeiras coisas que com certeza todos têm, né? O primeiro é o medo. É o medo da inexperiência. E eu vou ensinar a vocês como superar esse medo nessa aula, tá? Ah, eu tô com medo de ser inexperiente. Aqui não tá completo, né? Mas era só para eu ter esse gatilho. Esse é um primeiro medo que recai a todo mundo. Não importa se tu é jovem advogado ou se tu já advoga há muito tempo. Se tu me colocar numa área que eu não domino, eu vou ter esse medo da minha inexperiência naquela área. E isso vai fazer com que eu dê uma travada e dê uma repensada se eu quero mesmo ingressar naquilo ou não. Então a gente tem que saber vencer esse medo da inexperiência. E eu vou dizer basicamente o caminho de vocês, como a gente faz para superar esse medo da inexperiência. A outra questão, eu deixei até meu script aqui, é o desgaste, tá? Muitos de vocês já advogam há muito tempo, já tiveram experiência com a advocacia e qualquer projeto, pessoal, qualquer projeto que tu tem na tua vida, a gente imagina que ele, no início, a gente tem essa associação automática. Se eu vou iniciar um projeto novo, eu vou ter um desgaste de energia, né? Então, isso aqui, o medo da inexperiência e o medo do desgaste, e quanto mais tempo tu tá na advocacia, mais eu enxergo isso nos meus alunos. Às vezes ele já está um tempão e ele está desgastado. Mas por quê? Porque o processo dele de advocacia não é um processo assim que foi qualificado, ele não profissionalizou aqueles atos, demorou muito para ele aprender algumas coisas, é normal. A gente está aqui justamente para isso, para evitar que vocês tenham esse desgaste, para que vocês não façam coisas, que vocês não cumpram atos que há muito tempo a gente já descobriu que não serve, mas como é pouco dialogado, né? A gente também fala sobre isso no estágio trabalhista, quando a gente faz o evento ali, que é o efeito bicicletário, né? As pessoas, elas falam muito de coisas que não são realmente relevantes para o negócio funcionar. Esse é o efeito bicicletário. Quando tu para conversar, o pessoal começa a falar de terno, começa a falar de cartãozinho, começa a falar aonde vai ser teu escritório, da iluminação, fala de tudo. Mas aquilo não é o que é relevante para a tua atividade, é o que vai te diferenciar. Mas por que ela está falando daquilo então? Porque ela quer opinar. É o vício da opinião ali. Eu quero dar minha opinião, então eu vou falar daquilo que não é tão relevante. Ninguém está falando de fluxo financeiro, ninguém está falando de forma aprofundada realmente sobre marketing. A gente vai dialogar sobre isso. E é para isso que a gente veio para cá, porque isso torna a tua atividade desgastante. E aí tu começa a atuar sem métricas e depois entra numa advocacia de desgaste. A gente tem vários amigos, colegas que entraram para a advocacia de associado. Hoje eles não conseguem desassociar mais a advocacia ao como ele trabalhou. Então, toda vez que a gente fala em processo, empreendimento, nova atividade, tudo isso já dá um gatilho de caramba, isso vai ser desgastante. Eu já não tenho mais aquele gás de antigamente. E isso é importante. Por quê? Vocês têm que construir algo que vocês possam realmente sustentar. Eu vou falar disso mais à frente em relação à rotina e tudo mais, porque se eu colocar na minha rotina coisas que são sustentáveis, ou coisas ou atividades inchadas em que eu tenho que sempre demandar muito tempo para resolver aquilo, isso é um problema, porque tu é ser humano.
E o ser humano, ele precisa de proteção, ele precisa de conforto. Ele é um animal, né, frágil. A gente não é fortão, não. Aí, antigamente, né, a gente foi criando zonas de proteção e de conforto. A gente precisa de conforto. Esse vício de falar toda hora de estar no desconforto, não é inteligente. Porque a gente não foi feito para estar em situações de desconforto. A gente precisa de proteções para a gente poder viver bem. Antigamente, a galera morria com 20 anos. Por quê? Porque não tinha saneamento, não tinha higiene adequada. Aí foi criando locais, foi criando casa, proteção contra a natureza. Então, ó, bota um telhado aí. Porque se ficar toda hora pegando chuva, eu passo mau humor. Pronto, falou. Não estou mais na vida. Tá entendendo? Então, essa situação de desconforto, ela pode acontecer, vai acontecer em determinados momentos, mas tu tem que saber o porquê. E isso não pode ser algo que vai permanecer na tua rotina. A tua rotina, ela tem que caminhar para algo de conforto, tá? Só que a gente já tem esse desgaste na cabeça como certo. E não tem que ser assim, tá? A gente está aqui para isso. Porque o que a gente pegou de pisa, a gente vem falando, não faz isso, porque isso aqui vai dar uma pisa em ti. Isso aqui vai te derrubar. Por que a gente faz isso? Porque a gente quer que vocês saiam dessa advocacia hoje, né? E a gente, melhorando a qualidade da advocacia de vocês, ajuda a nossa profissão, ajuda todo mundo. É aquela frase, quando o mar sobe, todos os barcos sobem juntos. Então a gente está aqui para elevar o mar mesmo, para melhorar essa qualidade. E esse medo da inexperiência, vocês vão tirar isso. Por que vocês vão tirar isso? Porque, na verdade, muita gente que acha que tem experiência na advocacia, não tem. Por muito tempo, ela está ali e não está ganhando experiência de fato sobre uma advocacia profissional. E é isso que a gente vai mostrar para vocês e como a advocacia tem espaço, porque tu não precisa vir 100% perfeito para cá, tá? Não precisa disso. Então, esse medo da inexperiência, calma, é normal. Entrar numa área que eu não conheço, é normal esse medo da inexperiência. Mas eu vou mostrar para vocês como a gente tem o potencial de ingressar na advocacia trabalhista sem precisar dessa gama de experiência gigantesca, tá? E a primeira coisa que eu quero que vocês entendam para vocês definirem se é cedo, é tarde, eu não tive experiência na... Olha só, tem gente que chega pra gente e fala assim, eu não tive experiência na faculdade com advocacia, então não dá mais tempo. Pelo amor de Deus. Nessa pessoa, eu tenho certeza que dá. Tá? Eu tenho certeza que dá. E aí eu vou dar os dois requisitos que são importantes para vocês relacionarem se vale a pena ingressarem em uma nova área, se vale a pena, tem 10 anos, vale a pena ainda eu ingressar na área trabalhista, vale a pena eu ingressar nesse público que tu está me formando, né? Porque não é só na área trabalhista, a área trabalhista é muito abrangente. A área trabalhista tem diversos tipos de empregados, e diversos tipos de empregados são diversos tipos de atuação e plano diferente. Empregado e empregador são planos divergentes, planos diferentes. Não são planos idênticos. Então, assim, se tu quer se integralizar, quer saber se ainda dá tempo de ir lá e explorar essa área, né? Porque a gente tem, dá tempo de explorar ainda? Dá. Tá? Dá tempo. Mas você precisa conhecer duas coisas, porque eu não quero que tu salte para cá, que tu salte para a advocacia trabalhista por irresponsabilidade e por coisas que tu não é capaz de sentar. E esses dois pilares, eles são muito importantes para mim, foram muito importantes para mim, e eu vou dividir com vocês para que vocês possam analisar se é o salto para onde eu quero ir. Não precisa nem ser para cá, tá pensando, será que eu vou atuar naquela área? Será que eu vou para esse nicho? Será que eu vou para aquele concurso? Sei lá. Para onde tu quiser saltar agora, eu acho que esses dois parâmetros vão te dar essa noção. E o primeiro deles, tá, que vai trazer clareza para vocês, porque vocês têm que ter clareza sobre o objetivo e sobre os valores que vocês querem alcançar. Mas o primeiro deles, quando a gente fala pensando assim nessa zona de desgaste, mas será que um projeto novo vai me trazer desgaste? Eu não quero mais sofrer esse desgaste. Cara, assim, eu acho que todo o processo, não dá para eu falar que, olha, é tranquilo, é ótimo, é maravilhoso, sempre vai ser 100% nuvens, não vai ser. Tá? Tem momentos que dá trabalho, a gente não quer fazer aquilo, mas tem que fazer. Mas se fizer, vai dar certo, porque é fazer. Tem que fazer, e às vezes a gente só não quer fazer. Né? Mas se tu fizer, vai dar certo. Só que acontece, o que define então se eu vou fazer, se eu quero fazer ou não? É a clareza no propósito que tu tem, nos valores que tu tem para tua vida. Já compartilhando um pouco da minha ideia, assim, do que foi para mim, eu queria poder dar à minha família atenção e recursos para as oportunidades que ela quisesse vir a ter, que meus familiares queiram. Meu familiar, meu irmão, minha mulher, o que for, ela quer algo. Eu quero dar a oportunidade de ela alcançar isso. Eu quero dar a oportunidade do meu irmão alcançar aquilo. Da minha mãe, do meu pai. Eu quero que eles alcancem, que eles tenham a oportunidade de alcançar o que eles querem.
Então, isso financeiramente, eu preciso de um poder financeiro para dar essas oportunidades, porque eu sei que eles chegam lá se eu entregar a oportunidade. Porque quando entregaram para mim, e não foi de primeira, foram centenas, né? Até beleza, eu vou aproveitar essa oportunidade. Então, eu quero poder dar oportunidades para onde eles querem caminhar e tempo, atenção de qualidade, né? Então, se eu queria dar atenção de qualidade, eu não poderia ali estar engessado numa jornada fixa em que eu não poderia parar aqui e ir lá atender eles. Esses eram os meus valores. Então, o caminho que eu escolhi foi baseado em eu posso entregar isso, eu posso construir algo para entregar tempo e oportunidade para minha família. Então, essa era a clareza de objetivo. Mas da onde vem isso? Aí, quando tu tem certeza disso, tu sabe que o processo que tu está passando tem um propósito por trás. E aí vem uma frase que eu usava muito desde o meu primeiro escritório, que eu tirei daquele ciclo de palestras que tem no TED Talks. Eu tinha um livro deles, eu esqueci como era o nome do rapaz que escreveu, Chris, mas era o livro do TED Talks, né, dessas palestras, do ciclo de palestras que tem, e ele falava o seguinte, que a dor nos marca mais do que a alegria. Nós podemos ser nós mesmos, né? A gente pode ser a gente mesmo, sem as nossas alegrias. Se a gente não tivesse algumas alegrias no repertório, a gente ainda seria a gente. Mas nós não podemos ser, a gente não pode ser quem a gente é sem a dor que nos marca na busca pelo sentido. Então, o que ele quis dizer com isso? Que ele completa também, ele fala assim, a gente não é capaz de suportar uma dor que não tenha sentido, mas a gente é capaz de suportar qualquer uma que a gente acredite que por trás há um propósito. Então, o que ele está falando? Eu vou me expor a uma dor, se aquela dor não faz sentido, se aquele processo que eu me engajo e eu sinto um impacto, um desgaste, eu falo, cara, é igual quando tu vai te relacionar com alguém e tu fala assim, cara, por que eu tô do lado dessa pessoa aqui? Nem conheço, tá falando um monte de merda, tá me atrapalhando, eu não tenho por que viver essa experiência desagradável, tá? Não tem sentido isso aqui, eu vou embora. Só que se a pessoa é alguém importante para ti, ela faz alguma coisa que te desagrada, tu sente aquele impacto e tu vai tentar resolver. Por quê? Porque tu acredita que por trás há um propósito. Qual é o propósito? Permanecer o laço com aquela pessoa. Continuar o laço com aquela pessoa. Eu amo aquela pessoa. Então, se eu amo ela, eu vou tentar construir algo para superar essa dor. Eu sei que é uma dor que, se não tiver sentido, eu ia embora. Mas como tem sentido, eu acho que há um propósito por trás, manter os meus laços com essa pessoa que eu amo, eu vou lá dialogar sobre isso para eliminar essa dor. Entenda, houve um processo de dor. Eu permaneci naquela situação porque eu acredito que por trás há um propósito. Então, se tu acredita que por trás há um propósito, há um valor que tu tem claro na tua cabeça, tu consegue passar por esse processo, realizar o processo sempre com a clareza, tem que ter muito claro o porquê tu está fazendo aquilo, porquê tu quer aquilo, tá? E a segunda coisa, que essa é a coisa mais importante, se tu tem noção do que tu está querendo, do que tu está buscando, o que tu quer, tu vai conseguir superar as fases que o processo exige. Isso é fato. Só que existe uma coisa que a gente faz muito e que é o que acaba atrapalhando, acaba fazendo muita gente desistir. Primeiro, que quando ela não tem clareza, tá? Mas o segundo passo é você se dar um tempo inadequado, que é o que responde isso aqui. Ah, é tarde demais? Cara, para quem? Se tu quer realmente aquilo, tu sabe que aquilo é importante para tua vida, por que tu tá te dizendo que é tarde demais? Normalmente as pessoas que falam que é tarde demais, as pessoas que falam que passou o tempo, não dá mais tempo, estou desgastado, é porque elas estão comparando o tempo que ela precisa com o tempo de outra pessoa. Exemplo, fulano passou no concurso, vou dar um exemplo, concurso sempre é fácil. Fulano passou em 2 anos, 3 anos. Quem que é fulano, né? Essa que é a grande... Quem que é fulano? Como é o contexto do fulano? Provavelmente o contexto do fulano é totalmente diferente. O fulano tem apoio, o fulano tem base sólida, ele consegue construir as etapas e não precisar dar atenção a outras coisas. Como é o tempo de qualidade com ele e o apoio que ele tem? Normalmente essas pessoas que passam muito rápido, elas têm um apoio muito grande, seja financeiro, familiar, apoio psicológico. Olha, eu fiz um curso de gestão de projetos e é muito bizarro. Porque na gestão de projeto tem um nome difícil que a gente usa que se chama stakeholders. São as pessoas que estão em volta e que podem influenciar naquele projeto. Vamos dizer, tu vai construir um projeto, quem são os teus stakeholders, né, na palavra aí? São as pessoas que podem influenciar no teu projeto. Teu marido,
tua mulher. Por quê? Porque se ela tiver um problema e não tiver contigo, ela vai influenciar de alguma forma em tu cumprir aquele ato do teu processo ou não. Teu filho, teus irmãos, teus familiares, teu pai, tua mãe. Essas pessoas, tu precisa conseguir o apoio delas para que elas permitam tu realizar o projeto. Eles são as pessoas que eu falo que tu tem que enxergar isso, tá? E aí o que acontece? O teu ambiente, ele é diferente do meu ambiente. Então eu não posso falar assim, tu vai resolver isso em 2 anos. Tu tem que ser justo contigo. Tu não pode te dar um prazo de acelerar as coisas, eu vou fazer muito rápido, sem olhar de forma justa. Vocês que estudaram tanto sobre justiça, sem olhar de forma justa para o ambiente de vocês. Olha o meu ambiente aqui ao entorno. Em quanto tempo eu consigo fazer isso? Ah, eu não consigo fazer em 2 anos, igual o fulano fez. Eu não consigo criar um escritório, tem gente que quer criar um escritório gigantesco em 1, 2 anos. Não é assim que funcionam as coisas. Não é assim que funcionam as coisas. Tu vai criando um ambiente para poder ir alcançando aquele objetivo, aquele escritório que tu imaginou, aquela advocacia de qualidade que tu imaginou, aquela remuneração que tu imaginou. Tu não sai do zero para lá. Tu vai construindo. E tu tem que te dar um tempo justo a partir da tua perspectiva. Se tu te der um tempo justo, o processo ele fica mais leve. O processo se torna pesado quando tu constrói de forma injusta um tempo baseado em uma pessoa que está num contexto totalmente diferente do teu. Então, cara, a pessoa que tem 10 anos de advocacia, uma pessoa que está no início da advocacia, elas são iguais? Claro que não. Claro que não. Essa aqui tem uma casca, ela tem que tirar vícios. Essa aqui ela tem experiência, tem que acrescentar atos e ela tem que confiar numa coisa que ela ainda não fez. Percebe como é diferente a situação? Então, tu te dar um tempo comparado em histórias que tu ouviu falar, em que as pessoas vierem, tá certo? E que ela não tem noção do teu tempo, de como é a tua qualidade de vida, de quanto tempo tu realmente pode doar. Então, quando tu começa um projeto de advocacia, já está todo mundo te cobrando resultado. Sendo que essa pessoa não avalia o teu contexto, o tempo que tu precisa. E normalmente quando tu quer, eu quero ingressar em outra área. A pessoa te deu um tempo, tu vai ter que fazer isso em 2 anos. Por quê? Se eu fizer em 4, e eu estou buscando... Aí por isso que a clareza é importante. Se eu fizer em 4, ainda não é importante para a minha vida? É muito, porque aquilo preenche os valores que eu estou buscando. Não fiz em 2, agora desisti do meu tempo de qualidade com a minha família, de dar oportunidade, porque eu não consegui. Se o teu plano é fixo, isso eu tirei do livro da Kenzie Pascoal, era sensacional. Sensacional. Teve um cara que ele atravessou um oceano, gente. Aí ela falou assim, como tu atravessou o oceano? Remando. Ele falou, não atravessei o oceano. Ele falou, eu remei 2 horas por dia. Era basicamente, não era isso, 2 horas, tá? Mas ele falava, eu remei por 2 horas por dia. Aquilo ali era invisível. Às vezes eu podia remar 3. Às vezes eu queria remar só uma, mas eu remava 2. Por quê? Porque amanhã eu tenho que estar em treino para fazer as outras 2. Ele analisou dentro da perspectiva dele o quanto ele podia fazer e ele sabia que no final ele ia chegar lá do outro lado do oceano. Prazo, não interessa. Para ele o objetivo era atravessar do outro lado do oceano, porque lá ele ia alcançar o que ele queria. Então vão te dar prazo pessoas que tu conhece a tua perspectiva 24 horas por dia. Quem para te ouvir, se eu parasse para te ouvir, eu nunca conseguiria te analisar tudo. Provavelmente eu ia ter um olhar mais clínico, mais técnico, enxergar atos que podem ser mais eficazes para a tua vida, né, para a tua atividade profissional. Porém, eu não te conheço 24 horas, mas tu te conhece 24 horas, então tu tem que confiar em ti. Tá? Então esse é o ponto. Vocês têm que ter clareza para entender que, às vezes, vai passar 4 anos, mas ainda vai ser importante, porque tu alcançou o valor que tu queria. Tu alcançou aquilo que tu estava buscando. Só que tu tem que te dar o tempo adequado. Se tu te der o tempo errado, dá problema. E aqui eu vou trazer um exemplo para vocês. Por exemplo, esse 30 horas, eu coloquei 30 horas aqui propositalmente, tá? Que é o tempo do curso que a gente tem. Mas pode ser qualquer coisa. Eu só quero te mostrar como o que importa é fazer o processo. E aí tu vai entender como tu quer fazer e como tu vai ajudar a ter menos desgaste. Porque o desgaste vem dessa comparação inadequada, o desgaste vem de tu, enfim, não ter um projeto preparado ou então associar já de que todo projeto novo vai ter o mesmo resultado daquele anterior. E não é assim que funciona. Os processos eles podem ser bons e eles precisam, tá? O processo ele precisa ser prazeroso. Esquece. Tá? Esse negócio de tem que doer e tal, não. Ele tem que ser prazeroso.
A maioria das coisas que tu vai fazer tem que ter prazer, porque tu tá indo buscar aquilo que tu ama, cara, aquilo que tu quer. Isso aqui não precisa, o resultado disso não precisa ser aquele. Por exemplo, eu amo vencer causa trabalhista. Não, mas eu amo o que isso me permite. Então não precisa ser o ponto final, o que a advocacia me permite. Eu amo advogar. Não, o que ela me permite tem que fazer parte do trajeto. Entendeu? Se fizer parte do trajeto, se aquilo for uma etapa, tu vai fazer legal. Então, fazer com prazer, isso é importante. E como é que funciona isso? Tu tem que ter o contexto e o teu valor. Tu tem que analisar o teu contexto e o teu valor. Se a gente analisa algo que tu precisa de uma doação de 30 dias de estudo, eu preciso estudar isso aqui. Eu quero estudar isso aqui. Eu quero ler tal livro. Olha, eu me tornei um leitor. Eu não era um leitor antes da faculdade. Tá? Me tornei depois. E esse processo foi difícil. Sabe por quê? Porque todo mundo fala, fulano lê 100 livros. Fulano é 10 livros. De novo, eu não sei qual é o contexto de fulano. Para ele conseguir ter tempo para ler tanto livro. Tá? Aí eu leio um capítulo por dia. Tem gente que vai achar ridículo. Fulano lê o livro todo por dia. Paciência. Quem está falando isso, às vezes não lê nenhum. E aí eu vou lá, fico lendo meu capítulo. Às vezes leio menos de um capítulo. Falo, credo, que ridículo. Mas tem uma porrada de livro fazendo isso. Eu já vi um cara que ele falou, eu começo lendo um parágrafo. Aí eu fecho o livro. Às vezes uma frase. Aí quando eu vejo, eu já li um capítulo. Eu já li, é isso aí eu lendo pra caramba. Tá entendendo? Então assim, para de ficar te forçando a fazer igual o tempo do outro. Não faz isso. Tu só tem que analisar de forma justa o teu tempo, né? Para não procrastinar e também, mas tu não pode te dar um tempo pequeno. Existe essa necessidade de encurtar o tempo para dar mais força e gás. Mas se tu encurtou o tempo, tu tá sabendo que tu curtou para dar força e gás, tu não conseguiu fazer naquele tempo, respira, cara. Respira e vai e continua. E aqui eu dei um exemplo disso. Por exemplo, eu tenho 30 horas para estudar, eu quero estudar 30 horas aí de um curso que eu comprei, né, para melhorar o desempenho do meu escritório, para melhorar a minha atividade, para me posicionar, para melhorar, né? Quero estudar, quero ler tal livro. O que eu vou fazer? Olha, dentro do meu contexto, eu consigo doar 1 hora por dia. Pô, se eu dou 1 hora por dia, em 30 dias eu acabei aquele processo que eu me propus. Tá? Se eu consigo doar meia hora por dia, eu vou alcançar isso aqui? Vou alcançar depois. Mas eu vou alcançar. É o meu tempo, é diferente. Tem gente que conhece projetos pessoais meus e fala assim, tu desistiu? Eu falei, por quê que eu ia desistir? Por que tu acha que eu desisti? E é sempre isso, porque ainda não aconteceu. Não, mas eu sei o meu tempo. Eu vou chegar lá. Por quê? Porque eu estou fazendo. Só que eu estou fazendo meia hora, não estou podendo fazer 1 hora. Mas eu vou chegar lá 1 hora. Eu vou chegar nas 30 horas. Acabou. Eu vou chegar, eu vou cumprir as metas que eu me dei para cumprir. Eu vou alcançar o número de clientes que eu queria alcançar. Eu vou alcançar o valor que eu queria alcançar. Tu vai alcançar. Só que teu tempo é diferente do cara que podia fazer mais rápido. E tu tem que analisar teu contexto de forma justa. Eu não posso abandonar todo o trabalho que eu tenho agora para ingressar numa área nova, eu tenho responsabilidade. Então eu vou doar 20%. Vai demorar o quê? 5 vezes mais, mas vai chegar. E quando chegar, eu vou abandonar isso aqui que eu estava fazendo. É simples, eu vou abandonar esse estilo de vida aqui para ir para esse outro. Eu posso dar um salto logo? Tem gente que pode, mas tem gente que não pode. E tem gente que vai doar parte, então vou doar meia hora. Não, só consigo doar 20 minutos. Tudo bem, tu vai alcançar essa meta em 90 dias, mas vai alcançar. Vai alcançar. Então, parem de dar a vocês tempo. Não dá mais, é tarde demais. Por quê? Por quê? Eu tinha um irmão que ele não advoga, né? Mas que tinha, meu Deus do céu, tá doido, entrou a polícia. E ele falava isso, será que eu faço outras coisas e tal, porque eu tenho capacidade. Ele, cara, inteligentíssimo, cara é um absurdo. Disciplinado pra caramba. Falei, bicho, se tu começar uma coisa agora, que não tem a ver com os teus valores, o que vai acontecer? Tu vai receber aplauso, tu vai chegar lá antes, mas não vai trabalhar tantos anos com aquilo que tu não quer. É melhor demorar 10 anos, mas tu vai viver 5 aquilo que tu queria, aquilo que tu amava, do que viver 15 anos com uma coisa que tu não queria, que não era o que preenchia os valores que tu estava tentando alcançar. Então para com isso, vai demorar mais. Eu só tenho 15 minutos para doar hoje, porque tempo é escasso. Cada um tem uma perspectiva. Eu não vou falar, vai demorar mais, mas tu vai alcançar a meta. Tu vai alcançar a meta. E aí, se essa meta te der mais conforto, te der uma advocacia de qualidade, melhor ainda. Porque aí depois tu pode produzir mais em outras perspectivas.
Então, eu preciso que vocês tenham clareza sobre os valores de vocês, o que vocês querem para a atividade, para a rotina de vocês. Parem de ficar se engajando em coisa tipo, eu tenho que me matar, esse negócio eu tenho que trabalhar 12, 15 horas por dia, né? E isso pode acontecer. Pode acontecer de tu te dar um tempo, de dar o gás. Mas desde que esse tempo que tu está doando para dar aquele gás, para aumentar, para acelerar a chegada na meta que tu tinha, ele tem que ser diminuído depois. A tua rotina não pode ser desconfortável de forma contínua sempre. Ela tem que chegar um momento que tu vai ter o conforto. E esse negócio, e tu tem que ser justo contigo quanto tu pode aguentar daquela rotina. E depois ir no tempo que tu tem. Tá? Por quê? Porque ainda vai valer a pena se for aquilo que tu tá buscando, se aquilo que tu tá buscando for adequado aos valores que tu tem. Então, é tarde demais, olha o teu contexto de forma justa e olha os valores que tu quer preencher, aquilo que tu quer alcançar para a tua vida. Eu não gosto de advocacia de plantão, por exemplo. Tem gente que advoga em áreas que precisa de plantão. Tem gente que não se incomoda com isso. Se tu não te incomoda com isso, tudo bem tu ir para essa área. Agora, se tu te incomoda com isso, eu me incomodo com diligência de forma absurda. Por que eu estou no TRI? Por que eu estou na Justiça do Trabalho sempre? Porque eu não preciso fazer diligência presencial, eu faço diligência por e-mail, ligação. É o que eu quero para mim. Está adequado comigo? Isso não importa para mim. Eu amo tal área e ela necessita de diligência, para mim não tem um problema. Então pronto, pode ir. Essa é a questão. Tem que estar adequado com aquilo. Agora, eu não vou me colocar numa situação de desconforto constantemente se eu sei que eu não gosto daquilo. Mas tem gente que tá tudo bem. Aquilo não é desconfortável para ela. Para mim eu não vou fazer. Então tu não pode ficar numa situação de desconforto. Se eu ficar diligenciando e é desconfortante para mim toda hora tá fazendo isso. O que eu vou? É desconfortável. O que eu vou fazer ali? Eu vou ficar com raiva, vou ficar desgastado. Uma hora eu vou sair, é expulsório. Se tu fica continuamente num lugar de pressão, atrito, problema, tu não vai aguentar, tu vai ser expulso daquele lugar uma hora. Então é melhor tu ir fazendo no tempo que tem, mas para poder mudar para onde tu pode, tá? Então, não se deem um tempo inadequado, tá? Não se deem esse tempo inadequado de, agora não dá mais porque já estou há 5, 6 anos em uma área. Cara, isso é muito tempo para ti. Pensa que daqui a pouco, tu começando devagar, pequenininho, daqui a 1, 2, o tempo vai passar igual. Tu vai estar aonde os teus valores são melhores preenchidos, melhores satisfeitos. Valores, necessidades psicológicas, não tem só necessidades físicas, comer, se alimentar, dormir bem. A gente tem necessidades psicológicas também. E essas têm que ser preenchidas para onde tu vai, né? Para onde eu estou indo. E aquilo que eu estou buscando. Só que não te dá o tempo adequado. Para de te dar esse prazo, agora já comecei, era para eu ter pensado lá atrás. Agora não quer melhorar a vida agora não. É que já passou o tempo de tentar melhorar a vida. Não existe isso. Não existe isso, entendeu? Se tu tem clareza, mas tu tem que ter clareza. Faz sentido eu passar por esse processo aqui? Se não tiver sentido, tu não vai conseguir. Mas se tiver sentido, tu vai conseguir. E se tu te der um tempo justo para aquilo, diante do teu contexto, tu vai chegar lá. Igual todo mundo. Vai demorar mais. Mas aí é a gestão psicológica, por isso que eu vim trazer isso para vocês, porque é importante uma gestão psicológica de ansiedade do outro. Porque o outro vem com a ansiedade dele te perturbar, deixa ele com a ansiedade dele lá, é parada dele. Eu conheço o meu ambiente, eu estou 24 horas comigo, eu sei o que eu posso ou não posso suportar. E é isso. Acabou, não adianta tu vir me dar um negócio desse, porque eu vou bugar se tu ficar me insistindo a cumprir o tempo que é teu, sendo que eu só tenho 15 minutos. Aí o cara tem 15 minutos e quer doar 1 hora. Pronto. Aí ele não consegue, aí fica frustrado. Cara, dentro do contexto dele, às vezes dar 15 minutos é um ato de heroísmo. Está viciado nesse ato de heroísmo. Ou esses atos de heroísmo que vocês conhecem por aí, é a galera herói. Essa galera herói, galera, sei lá, 1%. É muito bacana. É isso mesmo. Bora lá, bora fazer melhores condições. Mas essa não é a regra. E a gente tem que ir atrás de regras. E a regra é que se tu te respeitar, tu vai chegar lá. A regra não é tu ficar te violentando, tu chegar lá, tu pode chegar até bugado. E a gente não quer isso, a gente quer que tu chegue lá e usufrua daquele pódio ali que tu alcançou. Tá? Então, tornem o processo, parem de pensar que tem que ser desgastante. Normalmente é desgastante porque tu te coloca numa situação desgastante. Mas não precisa, se tu fizer, porque feito, meu amigo, feito é feito. Acabou. Feito é feito. Não é isso aqui. Feito é melhor que perfeito, a gente usa muito essa frase, mas feito é feito. Se tu tem um processo e tu cumpre as etapas do processo, eu fiz o processo sorrindo, eu fiz o processo puto. Foda-se.
Vou cortar. É por isso que ele me briga. É isso. Feito é feito. Gente, é porque deve ter cortado já aí, mas é que às vezes eu me revoltado e solto uns palavrões. Mas a questão é essa: feito é feito, tá? Se tu fez rindo, se tu fez chorando, quando se trata de processo, respeitou o processo, tu vai colher o resultado. E a gente tem que acreditar no processo, e esse processo pode sim ser prazeroso, não precisa ser desgastante. Quem ainda prega isso é um puritanismo, né? Eu vou esse processo tem que estar adequado aos teus valores, tá? Esse é um passo importante. Então, se tu construir um processo que ele vai te levar aos teus valores, tu vai conseguir sustentar ele. Se tu for justo com o teu tempo, isso tornar ele prazeroso e fácil. Tenta tornar ele mais fácil possível. Cara, o meu sócio, ele faz, a gente conversa coisas assim, tem coisas que a gente soluciona que eu falo, meu Deus, eu poderia fazer isso aqui, alcançar esse resultado de uma forma tão desgastante, e às vezes uma clareza ali torna o processo fácil. Ou às vezes, curtir algo ali dentro, me dar uma recompensa, torna o processo prazeroso. Então faz de tudo para ser prazeroso e fácil assim, não fica nesse negócio de tem que ser difícil, tem que dar gás, que isso é bonito, é suor. Não. Pode ser dessa forma, vai chegar lá? Pode. Mas também pode desse jeito. Por que eu não vou fazer desse jeito se eu posso fazer desse jeito? Por que eu vou me flagelar e me piorar o meu percurso se eu posso tornar o meu percurso mais fácil? Qual é o modo mais fácil? Eu quero o modo mais fácil. Vai ser sempre fácil? Não, mas aí quando não for, aí tu usa a clareza dos valores que tu está buscando. Mas, se tu puder, por favor, meu amigo, vamos tornar isso mais fácil. A gente está aqui justamente para isso. Eu peguei essa pizza. Eu posso ajudar a vida do outro aqui para ele não pegar essa pizza. Olha, não pega essa pizza. Sem sentido. Tu pode ir de uma forma boa. Pronto. Faça. Por que ele não vai fazer? Ah, não, quero pegar a mesma pizza que tu. Tá, mas eu tô te avisando aqui. Podia não pegar. Ah, mas tá, então vai. Diminui o curto tempo. Pega outro lá na frente se quiser. Curta essa parte aí pra ti. Entendeu? Então, feito é feito. Feito. Ah, fiz em 1 hora, fiz em meia, fiz em 2 dias. Meia hora, um e meia hora em outro. Tá feito. Cumpriu a etapa. Ah, eu quero fazer um marketing melhor. Ah, eu não consigo fazer um marketing melhor do dia para amanhã, de hoje para amanhã. Mas tu consegue em uma semana? Tu consegue em 15 dias? Tu sabe que aquilo é importante pro teu negócio? Então faz em 15 dias. É o mesmo negócio que a galera cobra. Ah, faz nessa quantidade, nessa frequência. Tá? Beleza, mas não consigo. Então o que eu vou fazer? Ah, mas isso é importante. Então primeiro eu vou acumular um monte de coisa, um monte de conteúdo para eu poder usar nessa frequência que estão me pedindo, se a frequência for importante. Eu acumulo antes para poder permanecer a frequência. Mas eu não vou dizer que não vou fazer porque eu não consegui fazer desse jeito nesse tempo. Normalmente os desgastes vêm daí. Ou de ter se colocado numa condição sem sentido. E aí continuou lá por muito tempo e agora tu acredita que toda advocacia é assim. E não é assim. E é isso que não estão falando. Só estão falando, vai, foco, fé. Pô, é importante. Mas precisa força. É sério? É sério? Eu vou vir aqui para isso? Não, pelo amor de Deus. Tá? E eu vou dar um primeiro passo para vocês. Vou indicar aqui os meus 3 livros prediletos. Porque ele ajuda muito me ajudou muito. E vou indicar para vocês porque vai ajudar a lidar com os stakeholders de vocês, as pessoas que estão em volta. E também a ser mais claro com vocês, com os outros que podem influenciar no projeto de vocês. E vai ajudar essa experiência a ser menos desgastante. Ganhar mais sentido. E aí, tu vai ter que fazer a tua análise se é tarde demais para tu mudar de área ou para começar a investir nisso. Porque, olha, eu tenho uma irmã e ela... Vocês vão ver que eu tenho muita irmã e irmão. E ela uma vez me perguntou sobre carreiras e tudo mais. Eu olhei para ela. Ela é uma pessoa extremamente dinâmica. Ela é muito parecida comigo. Muito. Extremamente dinâmica, conversativa, não... Assim, ela trabalha super bem. Agora, se tu botar ela numa jornada fixa por 2, 3 meses, ela vai bugar. Ela vai bugar, não vai bater no cérebro dela. É a mesma coisa. A mesma, por que tu não foi ser juiz? Tu é muito inteligente. Porque eu não gosto da rotina de juiz. Se eu tivesse naquela rotina de juiz, eu não seria um juiz legal.
eu não seria um juiz bacana. Então eu não vou me meter lá, para não ser um juiz bacana. Eu vou me meter aonde eu sei que eu vou ser bom, porque ali é as minhas condições, é o que eu gosto de fazer. Então eu vou para lá para cumprir isso. Ah, Lilian, mas nem todo mundo pode. Beleza, mas eu vou não pode no tempo que estão inventando para eles. E se não puder, tudo bem. Ah, não posso, não dá, não consigo. Se amanhã der alguma tecnologia melhorar isso, fizer alcançar, eu pego e vou. Tá entendendo? Então essa é a parada. Eu falei, não vai inventar de fazer concurso. Tu te vê preso, tu gosta de viajar, tu gosta de fazer tal, isso. Tu vai pro concurso, vai viajar uma vez, um mês no ano, é tu pedir pra ficar doente daqui a pouco. É a mesma coisa se eu me meter num negócio de, você é juiz. É pedir pra eu ficar doente. Todo mundo que me conhece de forma íntima vai falar, não dá, não é o que ele gosta, não é o que ele faz, dá pra ver na cara dele que não é o perfil dele. Então, pra mim, o que é importante? O que me entrega o que eu poder ser quem eu sou? A advocacia entrega. Então, eu vou fazer essa parada. E até que parte? Não é toda a advocacia, porque não é tudo igual. Então, tem área que não dá pra eu entrar porque eu não vou poder ser quem eu sou. Eu quero estar onde eu posso ser quem eu sou. Então, isso é importante para tu avaliar a adequação de valores. E aí eu vou lá fazer. Os livros que eu vou indicar para vocês, aí vocês acrescentam. Aí pega o livro e engole num dia. Se tu puder, se tu gostar. E se tu não gostar do livro, pode jogar fora. Como eu falei, não adianta. Mas se puder ler, feito é feito. Tu vai adquirir aquele conhecimento ali, tá? Primeiro, CNV. Comunicação não violenta. Incrível. A gente não sabe expressar o que a gente sente, o que a gente... E quando tu começa a conhecer isso, tu sabe o que tu tá indo buscar. Ah, não sei, eu não tenho clareza sobre os meus valores. Provavelmente porque não te ensinaram a verbalizar isso. E aí, quando tu aprender, tu vai identificar. É isso que eu quero. É isso aqui que eu estou falando para mim. O essencialismo. CNV, o essencialismo. Em segundo lugar, para tu identificar o que é essencial para ti, realmente importante. E sem esforço. Esse eu tô lendo, mas ele já tá no terceiro colocado. E olha que eu tenho muitos livros que eu amo. Né? Muitos mesmo. De Jamila Ribeiro, né? O Manual Antirracista. Cara, pequeno Manual Antirracista. Sensacional. Só que isso aqui, esses três, são livros, assim, do meu gosto. Mas esses três, eles vão te ajudar muito a pensar sobre os valores que tu quer. E esses valores têm que estar dentro do que tu vai buscar fazer. Porque isso que tu vai buscar fazer, ele vai permanecer na tua vida. Vai permanecer. As pessoas que pensam em parar de trabalhar, é porque normalmente ela já está tão desgastada que ela falou, cara, quando eu aposentar eu paro e eu já não aguento mais tentar em outra coisa. Por quê? Porque está se dando tempo errado. Porque não tem clareza, basicamente, do que é de forma muito séria. Então eu vim trazer tudo isso para vocês agora terem a competência de responder se é tarde demais para mudar de área ou para começar a advogar. Eu não acho que é tarde demais para ninguém, se isso estiver dentro dos valores dela. Porque você é capaz de suportar o processo, se por trás dele há um propósito. E se tu te der o tempo adequado, isso vai diminuir o desgaste, vai ser mais prazeroso, tu só precisa confiar em ti e saber. Eu conheço meu contexto. A pessoa que eu parei para contar o que eu estou fazendo, eu falo muito pouco sobre muitas das minhas metas. Por quê? Porque eu conto, ela vai falar que é uma loucura. Mas eu sei que ela vai achar que é uma loucura porque ela está pensando em 1, 2 anos. Fala, não tem como tu fazer isso agora. Tá, não tem como fazer agora, mas daqui a pouco tem. Porque eu estou criando condições para isso. Eu estou fazendo o trabalho de formiguinha aqui, a remada 2 horas por dia, daqui a pouco eu atravessei o oceano. E tu nem viu. E óbvio que ela não viu, ela parou para conversar, é justo que ela não tenha visto. Ela parou para conversar comigo 15 minutos. É o que ela entende do meu projeto, 15 minutos ali. Um pouco mais se ela for profissional. Mas é isso. Entendeu? Então, pelo amor de Deus, se deem um tempo adequado, tenham clareza do que vocês querem, e aí vocês vão ver que não é tarde demais. Seja porque tu já está há muito tempo no caminho que não está mais tão prazeroso para ti, bora tornar prazeroso, porque isso é importante sim. Tá? E faz, porque tu lê 20 minutos, é feito. Não dá para tirar de ti mais. O que tu fez. Tá bom? Então é isso. Um grande abraço e até a próxima aula.